Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta sexta-feira, 20 de setembro, e agora ao vivo para todo o Brasil, pelas parabólicas, também pelas TVs por assinatura, destaque para NET, TV Claro, YouTube, Facebook e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. É o Agricultura BR no ar, é o canal do boi, com você, amigo produtor rural. E na edição de hoje eu vou falar a respeito de temas importantes. Vamos falar a respeito das taxas de juros. A China, na madrugada de hoje, anunciou um novo corte na sua taxa básica de juros. É o segundo mês consecutivo que os chineses fazem isso e vem aquela onda, né? Nós tivemos na União Europeia, países europeus fazendo corte, tivemos Estados Unidos nesta última quarta-feira cortando, Brasil cortou também, China faz o corte pela segunda vez e eu vou receber aqui um especialista, um economista, e nós vamos conversar a respeito desses cortes nas taxas de juros e os impactos para o produtor rural. E olha, já tem taxa de financiamento para o produtor rural aí a juros livres a 6,5%. Então, a situação vai realmente melhorando para o crédito extra plano agrícola pecuário. Você vai acompanhar aqui que no Agricultura BR que produtores de cafés especiais fecharam ótimos negócios lá no Japão. Você tem ainda as informações do mercado da soja. Você vai ver que a Argentina confirmou, através do Ministério da Agricultura do país, hoje mais cedo, mais 8 plantas frigoríficas de carne bovina sendo habilitadas pelo sistema simplificado entre Argentina e China para levar carne bovina aos chineses. E eu abro o programa de hoje falando a respeito do rebanho brasileiro. E olha, já tem um tempo que eu falo aqui, há alguns anos, né? Que eu falo aqui que o rebanho brasileiro vem em redução. O normal do rebanho brasileiro é você ter uma redução por abate de matrizes. Isso aconteceu em várias oportunidades, isso era acarretado por questão de preços baixos, pressão em relação aos valores. Neste último ano de 2018, não é muito diferente a história, houve redução, mas foi necessário abater mais e reduzir rebanho para conseguir bater aí as metas de vendas de exportação. Metas não, mas principalmente atender a essas solicitações aí maiores que aconteceram no ano de 2018. E o rebanho brasileiro recuou cerca de 0,7% no último ano, de acordo com o IBGE. Mas este é o assunto agora de Vinícius Souza, está aqui comigo e traz as informações. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você que está ligado na nossa programação. É isso mesmo que você falou, Fabiano. Houve redução aí no rebanho brasileiro. São dados do IBGE, como você bem disse, levantamento da produção da pecuária municipal. O país tinha um rebanho aí com cerca de 213 milhões e meio de cabeças no ano de 2018, uma queda de 0,7% em relação ao ano anterior. Uma segunda redução em sequência, em 2017, já havia um recuo de 1,5% antes de 2016. O que a gente pode entender desse cenário e talvez trazer como explicação para o produtor é que houve um aumento no número de abate de cabeças de gado. Isso também pode ser uma explicação. E também houve, Fabiano, um recorde na exportação aí aqui do Brasil, são dados apontados pelo IBGE. O estado que permanece na liderança como estado que tem o maior número de criações de bovinos é o estado de Mato Grosso, tem esse título desde o ano de 2004, são cerca de 14% de toda a produção nacional, isso corresponde aí a mais ou menos 30 milhões de cabeças de gado. Fabiano, volto com você. Tá certo, Vinícius, obrigado pela participação. Tá aí, rebanho brasileiro menor no ano de 2018 e ele vem reduzindo. Ano a ano nós temos números que vão sendo apresentados e que dão conta desta situação. E o Agricultura BR fala agora a respeito da Argentina e foram habilitados 8 novos frigoríficos de carne bovina lá da Argentina para entregarem o produto aos chineses. Essas habilitações, elas foram feitas no modo simplificado que foi desenvolvido pelos dois países. É importante lembrar que a Argentina é o principal fornecedor de carne bovina para os chineses. Mas tem algo que me chama muito a atenção na maneira como a China tem trabalhado para habilitar plantas frigoríficas. Já aconteceu agora, recentemente, alguns dias, com frigoríficos de carne de frango da Argentina, mas como que a China tem habilitado os frigoríficos, principalmente de carne bovina? Aqui no Brasil, eu citava isso, escrevi um artigo,
está publicado aí na internet, o pessoal consegue encontrar, mas olha só, o que a China tem feito? Ela tem pulverizado as suas habilitações, ela tem colocado habilitação sobre plantas frigoríficas pequenas e médias. A China não tem habilitado grandes plantas ou grandes indústrias frigoríficas, e isso não é à toa. De acordo com o que a gente tem apurado, a China faz isso para ter melhores condições de negociação e, principalmente, conseguir atingir os locais onde tem fornecimento de uma maneira total, o que cria concorrência interna também no país. Na Argentina é positivo e aqui no Brasil ainda mais por conta da concentração em poucas indústrias, em poucas empresas frigoríficas. Mas olha só, quer ver só uma prova? Vou até ler o nome aqui, vocês não vão ter ouvido falar muito, mas são indústrias pequenas que foram habilitadas na Argentina: a Mancay, Saiquife, Frigorífico General Pico, Runfo, Frigorífico Vison, importadora e exportadora da Patagônia, entre outras. Portanto, sem grandes indústrias, sem grandes plantas ligadas aos grandes grupos agroindustriais da carne bovina. Vamos ver então os números, porque a Argentina é sem dúvida agora, nesse momento, o maior fornecedor de carne bovina para os chineses, e isso tem trazido um impacto muito positivo para a cadeia produtiva da carne bovina daquele país. Olha só na tela comigo, esses números são interessantíssimos. Por quê? De acordo com o Ministério da Agricultura da Argentina, em 2017, as exportações de carne bovina do país foram de 155 milhões, faturaram 155 milhões, 160 mil dólares. Em 2018, esse número sobe bastante, sobe 118%, chegando a 862 milhões de dólares. Agora, amigos, prestem atenção nesse dado. Olha só, entre janeiro e julho de 2019, totalizou 868 milhões de dólares faturados pela exportação de carne de bovina da Argentina. E os números aqui mostram que o país asiático realmente comprou muito mais. É uma elevação que traz aí, o que mostra, comprova isso que eu estou dizendo. A Argentina, no momento, é o maior fornecedor de carne bovina para a Argentina, e isso mudou o cenário completamente em relação à indústria e à produção de carne bovina na Argentina de 2018, começo de 2018 até agora. E você viu as cotações no Mato Grosso para soja. Falo agora de soja, falo de soja negociada na Bolsa de Chicago. Vem agora, vamos acompanhar agora os números para a soja. Você tem aqui soja devolvendo os ganhos que recuperava ontem. Você tem aqui a posição de novembro a 8 dólares 88 cents o bushel, uma queda de 5 pontos. Janeiro, 9 dólares 1 cent mais 2. Março, 9 dólares 13 cents mais 2 por bushel. Maio, 9 dólares 23 cents mais 4 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. Soja na Bolsa de Chicago tem oscilado durante essa semana, durante a terceira edição de hoje. Vou falar então como está o balanço da semana, mas os fundamentos aí não mudaram muita coisa. Nós temos a China voltando a comprar soja dos Estados Unidos, há uma expectativa de compras maiores, mas há também uma situação um pouco mais positiva em relação ao clima nos Estados Unidos sobre as áreas de produção de soja e milho. Sigo falando agora a respeito de mercado financeiro, principalmente de dólar. O dólar vai sendo influenciado pelas quedas, pelos cortes de taxa de juros pelo mundo, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e China. China que é o mais recente a cortar a taxa de juros. E nós temos aqui dólar hoje vindo na estabilidade, mas é uma estabilidade por cima, né? Você vê aqui que o dólar vem a R$ 4,16 mais 4, é firme o dólar, vem estável aqui com alguma ligeira tendência de queda, mas é totalmente estável, R$ 4,16 mais 4 são os números que nós temos agora para o dólar comercial aqui no Brasil.
E é sobre esse dólar, é sobre também essas taxas de juros, principalmente China, novo corte para os chineses, que eu converso agora com Walter Pulga Júnior. Eu quero saber como que essas taxas de juros menores, Pulga, tem impactado nos negócios. O dólar está estável no momento, mas é um estável lá em cima, né? É estável a R$ 4,16. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o que ocorre no mercado realmente é uma especulação muito grande em relação ao que ocorre lá fora. Veja, você alertava agora há pouco que o Banco Central Chinês decidiu baixar a taxa de juros, né? O juro de referência no mercado chinês. Mas foi uma queda muito pequena. Na verdade, os chineses estão relutantes em se juntar ao Banco Central Europeu e também ao Federal Reserve nos Estados Unidos, numa tentativa de facilitar, né? Esses bancos centrais estão facilitando a vida do empresariado como um todo, do mercado financeiro, baixando os juros. Os chineses vão devagar. Nós tivemos aí, diante dessa movimentação lá fora, um pico de alta. O dólar chegou a R$ 4,18 hoje, Fabiano. Teve uma alta acentuada. Agora sofreu um ajuste, está com leve queda de 0,03%. Portanto, uma leve queda, mas, como você disse, em patamar acima de 4,16. Agora, é importante ressaltar que esse corte na taxa básica de juros anunciada pelo Banco Central Brasileiro, depois da reunião do Conselho de Política Monetária, já influencia mesmo a taxa de juros no mercado, viu? Juros têm leve queda, há preocupações com o que ocorre lá fora, lógico, o dólar sobe, mas a taxa de juros cai, viu? Para se ter uma ideia, por volta das 11 horas da manhã, o juro para janeiro negociado no mercado futuro, considerando aí 2020, né, caía para 5,11% no ajuste anterior, né, para 5,09%, ou seja, tivemos já uma redução no mercado futuro de juros. Juro para janeiro de 2021 recuava de 5,03% ao ano para 4,99%. Então o mercado já reage com taxa de juros mais baixas depois que foi anunciada essa queda na taxa Selic, né? Essa baixa na taxa Selic anunciada pelo Banco Central. Tudo isso causa, lógico, alguma movimentação no mercado e o dólar dispara. Dispara para os nossos números recentes, né? Agora, mais uma vez, Fabiano, é importante ressaltar, os analistas do mercado de câmbio são pegos de surpresa. Nós já comentamos isso aqui e muitos analistas de mercado admitem que é muito difícil prever o comportamento do dólar. Qualquer notícia causa uma especulação, o dólar sobe, e os relatórios recentemente davam conta de que o dólar deveria, frente ao real, cair para valores abaixo de R$ 4,00 até o final do ano. Bom, nós ouvimos isso, não, Fabiano, desde janeiro, e até agora isso não ocorreu. O dólar ameaça ceder e em seguida volta a subir de novo. Mas há muita conturbação fora do Brasil e isso influencia muito no comportamento do câmbio. Por isso, é importante que quem precisa do dólar para trabalhar fique de olho nas informações e aproveite o melhor momento. Se é que nós vamos ter até o final do ano algum melhor momento diante da alta que nós estamos tendo agora. Agora, eu gostaria de falar também um pouco sobre Bolsa, Fabiano, rapidamente. Agora há pouco, por volta de 11 horas e 35 minutos, horário de Brasília, a nossa Bolsa subia 0,19%, viu? Já a Bolsa sobe agora 0,16%, mantém os 104.505 pontos agora, se bem que nós tivemos na máxima aí 104.912 pontos, já encostando de novo nos 105 mil pontos. Agora, a Bolsa tem vindo em alta? Tem, Fabiano, mas é importante ressaltar que se formos dolarizar o índice Bovespa, que é referência para o nosso mercado de ações, ainda não estamos em recorde, porque o dólar está muito alto e os nossos recordes ocorreram lá atrás no mercado de Bolsa com o dólar mais baixo. Por isso, é um número em absoluto, é um número recorde. Nós estamos em níveis recordes para a Bolsa, 104, 105 mil pontos, perto disso, mas dolarizado o nosso índice ainda não chegou no melhor momento que nós tivemos no passado. De qualquer maneira, é positivo e entre as ações mais negociadas que nós temos na Bolsa, né, nós temos Petrobras em queda pequena, queda de 0,40%, mas temos um destaque no agronegócio, viu? Ações da JBS sobem agora mais de 4%, ou seja, nós temos Marfrig, JBS em alta neste momento e as ações da Petrobras com ligeira baixa. De qualquer modo, a nossa Bolsa caminha com um movimento de alta, deve encerrar esta sexta-feira com um movimento de alta, o que é um sinal de, pelo menos, estabilidade. O mercado procura aí um caminho tanto para a Bolsa como para o dólar, que disparou, vou lembrar, mas agora está perto dos valores de ontem, ligeiramente acima, um pouquinho abaixo do valor de ontem, não está oscilando, mas
O dólar chegou a 4,18 hoje, deve ter assustado muita gente, viu, Fabiano? É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Realmente temos aí os dados que vão sendo passados e temos aí esse dólar bastante elevado no momento. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com soja em alguns dos portos brasileiros. Você tem os valores de paridade na referência aqui, vindo a R$ 87,00 a saca de 60 quilos, vai sendo catapultado pelo dólar. Dólar a 4,16, soja no porto, chegando a R$ 87,00 a saca de 60 quilos. A apuração da Granos Corretora é o que você acompanha aqui no Agricultura BR. Um grande abraço à turma da Granos. E no próximo bloco eu falo de milho e falo de taxa de juros. Você vai ver que a taxa chinesa caiu de novo, você vai ver também os impactos do recuo das taxas aqui no Brasil, agora a taxa básica em 5,5%. Vou conversar com especialistas que vão falar um pouco a respeito do tema e, claro, os impactos no agronegócio. Eu volto já. Agricultura BR de volta, eu volto falando algo que eu já comentava há pouco, quando estávamos falando a respeito de mercado financeiro com meu colega Walter Pulga Júnior, lá em São Paulo, agora falando sobre China. Hoje, na madrugada aqui no Brasil, teve a confirmação que a China fez um novo corte nas suas taxas de juros. É um corte pequeno, não é um corte tão elementar assim, mas é o segundo seguido, 2 meses seguidos, vindo a China com corte, buscando aí algum equilíbrio. E esse corte, essa confirmação chinesa, acontece na mesma semana, considerando aí 7 dias, na mesma semana em que a Europa fez divulgação a respeito de novas taxas, que os Estados Unidos também cortou por intervalo entre 1,75% e 2%, e aqui no Brasil, a taxa brasileira de juros, a Selic, recuou de 6% para 5,5%. E é sobre esse assunto, em especial nas taxas aqui no Brasil, que eu vou conversar a respeito dos impactos que isso tem para a economia nacional e, claro, para o agronegócio. O nosso convidado nessa tarde de sexta-feira é Norman Calmons, que fala a respeito do assunto aqui conosco. E vamos conversar um pouco, Norman, sempre um prazer recebê-lo aqui no canal do Boi, aqui no Agricultura BR, sobre esse tema, taxas menores. O que isso representa de impacto? Mas antes de falar do Brasil em si, os impactos dessas taxas recuando no mundo todo agora sobre a economia global. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, eu que agradeço essa oportunidade. É um tema muito interessante, É o mundo todo que está envolvido nessa situação. Não é novidade, embora a gente agora esteja tomando isso mais em conta, Desde 2014 que o Banco Central Europeu está sinalizando e está tomando esse tipo de atitude. Foi o primeiro, mas depois disso vieram Japão, Suíça, Suécia, se eu não me engano. Bom, tem muita gente já fazendo. Hoje nós temos 3 trilhões de dólares aplicados com juros negativos no mundo. A origem dessa história, isso é uma política proposta, uma teoria econômica absolutamente nova em termos econômicos, mas ela tem origem lá atrás, em 2008, quando os bancos centrais, americano e europeu, resolveram aumentar a liquidez por causa da crise bancária nos Estados Unidos. Em função de todo aquele desarranjo que houve, o Lula achava que aqui ia só ser uma marolinha, a gente lembra e sabemos agora o que aconteceu. Então, inundou o mundo de ativos financeiros, aumentou a liquidez. Como é que a gente faz para tirar isso do mercado agora? Porque todo mundo está com dinheiro, como é que vai fazer? Se você está pagando, sobre esse dinheiro que está aplicado nos bancos, evidentemente os bancos vão ter um custo sério com isso. Tá? E se os bancos vão ter um custo sério, você percebe que, primeira coisa, não existe tanta atividade econômica para utilizar todo esse recurso. Está sobrando dinheiro, Tá? Então, em linhas gerais, os bancos ficaram com um ativo que eles estavam precisando remunerar e eles não tinham para quem repassar. Quando você tem excesso de estoque, o que acontece? O seu preço cai. É relativamente simples de compreender isso. Os reflexos reais disso, que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe muito bem. O que acontece? É bom que a gente saiba que, aparentemente, essa é uma realidade que veio para ficar. A Inglaterra o Reino Unido fala disso desde o ano passado, o Banco Central inglês, embora tenha resolvido não baixar as taxas de juros, acho que ontem ou anteontem,
O Banco Central inglês diz que essa é uma tendência. O Fed, o Banco Central americano, diz que nós precisamos nos conscientizar de que as taxas de juros no mundo vão cair e que elas vão se manter em níveis médios de 2%. O que quer dizer que taxa negativa vai continuar existindo. A taxa negativa em algumas partes do mundo, né, a gente tem conhecimento na Europa, no Japão também, aqui no Brasil recuou e tem viés de queda, de continuar em recuo, né, caindo essa taxa de juros. Como que, pensando globalmente, antes de a gente chegar no agronegócio, mas como que isso globalmente representa, qual que é o impacto que ele traz para as nações, para as populações que estão nesses países? O que isso pode trazer de impacto? A primeira coisa é que nós temos uma taxa de juros de 5%, taxa básica de juros de 5%, o que até um ano atrás significava bastante, hoje, aliás, significava pouco, hoje é muito alto em relação ao que acontece no mundo. Tá? Então, essa é uma situação. O que quer dizer que existe uma tendência de fluxo de capital para cá, desde que nós tenhamos credibilidade suficiente para receber esse dinheiro. Como é que está a nossa credibilidade? Está melhorando, a nossa taxa de risco está caindo. Passamos por tempos difíceis. Muito. Passamos por tempos muito difíceis. Vai ser reconhecida, vai começar a ser reconhecida pelas agências de risco daqui a pouco. A gente está, até o final do ano, certamente nós vamos ter novidade com relação a isso. Nós tivemos agora um governo novo com o Jair Bolsonaro e com Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, mas uma economia com muita austeridade, né? E o mundo queria ver essa austeridade aqui no Brasil, né? E esse reconhecimento agora vem. Sim, vem. Os mercados já estão aceitando isso. O que vai acontecer agora? Quando as agências de risco deixarem ou reconhecerem isso de uma forma oficial, começa a vir muito mais dinheiro de novo. Nós provavelmente vamos atingir o grau de risco que vai permitir com que os fundos internacionais apliquem aqui. Aí vai ser uma outra situação totalmente diferente da que a gente tem hoje, melhorando as nossas possibilidades de investimento. A gente não precisa de investimento do governo, nós precisamos entender isso. Nós precisamos de dinheiro aqui para poder isso é um fato, né? Sim. E o ano começou se dizendo que o plano agrícola tem que ter uma relevância menor na vida do produtor rural, né? Ele tem que ter porque tem dinheiro no mundo, tem gente interessada, tem fundos de investimentos querendo fazer esse tipo de atividade. Norma, esses fundos vindo, né, para o Brasil, eles querem, claro, fazer que esses recursos se transformem em ainda mais dinheiro. Sim. Além de uma taxa de juros mais interessante aqui no Brasil, eles conseguem fazer isso investindo, por exemplo, em setores da economia brasileira que normalmente andam muito bem. E aí eu falo, evidentemente, aqui do nosso setor, falo do agronegócio brasileiro. E todas as empresas hoje que trabalham com consultoria, que trabalham com análise, elas estão dizendo o seguinte, que esses fundos estão presentes, que querem participar dessa produção rural brasileira, né, querem colocar recurso, vão ganhar mais, mas o produtor rural precisa também se ajeitar também nas suas questões para conseguir ter acesso. Sem dúvida. O produtor rural precisa entender, bom, ele já sabe da porteira para dentro, ele já sabe aquilo. E daí? Então, ele precisa começar a considerar mercado, ele precisa começar a vender futuro, ele precisa disso. O produtor rural, evidentemente, hoje nós temos um problema seríssimo, que não está diretamente relacionado com ele, mas que também vai significar investimento, que é infraestrutura. Nós precisamos pensar em outros modais. O governo pensa genericamente, e isso é muito bom. Hoje a gente vê o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, está falando a respeito de outros modais e está colocando em prática, o que é uma coisa que a gente não via antes. Então, o produtor rural vai ter a possibilidade de ingressar em outros mercados. Só que, para isso, ele vai ter que considerar geopolítica. Nós precisamos continuar nos valendo, nós já estamos nos valendo, mas precisamos continuar nos valendo das questões relacionadas a esse rearranjo Estados Unidos-China. Todo o resto é meio pano de fundo, sabe? O que realmente interessa? Como é que a China vai se comportar? A China está se comportando de uma forma, tanto que essa taxa de juros, a queda dos juros lá, já era relativamente esperada, mas a forma como ela reage, inclusive, a
as questões novas que o Trump tem colocado nessa relação vai fazer com que a gente tenha maior ou menor oportunidade. Hoje nós estamos nos valendo, nós estamos assumindo o papel que os Estados Unidos tinham em relação à China, por causa desse novo arranjo, dessa reorganização, nós estamos assumindo. A Argentina, há 3 semanas atrás, recebeu uma missão chinesa para a verificação da possibilidade de exportação de farinha de soja, que era um negócio que eles nunca fizeram. A chinês não compra, eles processam lá. Só que agora vai comprar, não vai ter jeito. Sabe? Então, essas coisas, cadê? E as nossas plantas de fabricação, ou de crushing de soja, não estão bem posicionadas em termos logísticos. Por exemplo, as de Mato Grosso do Sul estão colocadas no interior quando elas deveriam estar colocadas ao longo da hidrovia. Por que a gente não usa hidrovia para fazer isso? Porque o processamento sempre foi pensado por um cenário interno e não para um cenário externo. Isso. Então, esse rearranjo precisa ser feito. É o agricultor também, toda a cadeia vai ter que se reorganizar. Isso, de novo, tem relação direta com essa disponibilidade de recurso que antes não existia. Mas, além disso, nós estamos falando de geopolítica, a gente está falando de comércio internacional. Não adianta ficar olhando só para o que acontece dentro de casa. Vamos olhar para fora. Nesse aspecto, eu estou falando disso já há uns 3 anos, estive na Argentina, vi uma movimentação maior de empresas chinesas atuando juntamente com fatores de infraestrutura. A Argentina é um país que se resolve melhor logisticamente, também, isso é fato, é uma logística, claro que é menor, mas é um país com logística melhor do que a nossa, mas os chineses se posicionando ali de uma maneira que é muito estratégica. O que eu te perguntar, principalmente nessa relação China-Estados Unidos, Norma, que eu falo o seguinte: China e Estados Unidos vão ter que se entender. Esse acordo, ele, ainda que não seja o melhor para os Estados Unidos, o melhor para a China, pelo menos na visão deles, é um acordo que vai acontecer de maneira parcial, total, não dá para ter essa possibilidade. Mas a China, ela tem se posicionado nas ações de que, pelo menos nessa questão de alimento, não é que ela não vai comprar soja norte-americana, vai comprar soja norte-americana, carne suína norte-americana, outros produtos também, milho dos Estados Unidos, mas está muito claro hoje, pelo menos para mim, no meu entendimento, que principalmente nessa questão de alimentação, que é a segurança alimentar de um país, não dá para confiar. O chinês está dizendo que eu não confio nos Estados Unidos mais, eu preciso de outro, pulverizar. E tem pulverizado, será que não? Com segurança alimentar não dá para confiar em um. Esse é o ponto. A China precisava crescer e atingir um determinado tamanho para conseguir ter essa possibilidade de contestar, inclusive, a liderança dos Estados Unidos. O que o Trump faz hoje é se reposicionar em relação a essa história, a esse jogo de forças. O que faz a Inglaterra hoje com o Brexit? Faz exatamente a mesma coisa. Eles tentam, eu não sei se vão ser bem-sucedidos, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas nós precisamos entender que as coisas não são assim tão matemáticas, não. Nós não estamos jogando só com as questões de produção, ou de melhor capacidade, ou de menores custos. Nós estamos falando de política internacional. É muito importante verificar que esse jogo, sim, eles vão chegar em algum acordo, mas aquele equilíbrio, aquela coisa tranquila que aparentemente existia, não acredito que volte mais. E não é só por eles, não, que tem outros players chegando também. Vamos levar em consideração o que significa a Ásia como um todo. Sim. E nós não precisamos mais hoje pensar exclusivamente em Estados Unidos, em nenhum termo. Não só em termos de mercado, mas também oferta de capital, possibilidades de investimento. Porra, a Tereza Cristina está no Oriente Médio. Está fazendo um trabalho maravilhoso, sabe? Está indo para onde? Para mercados que a gente nem estávamos preocupados. Essa situação, o agricultor, o produtor rural, o empresário rural precisa olhar para outros aspectos. Ele não pode ficar exclusivamente focado naquele, só dentro de casa, só dentro da propriedade. Precisa olhar outras coisas. Norma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um intervalo, que depois do intervalo eu quero perguntar para você, principalmente a respeito de um comportamento do produtor rural brasileiro. Historicamente, não opera com o mercado futuro, ele não faz travamento, muitas vezes não faz hedge.
E ao que parece, para esses fundos de investimento, não tem como, vai ter que ter algumas negociações nesse sentido. Então a gente vai falar daqui a pouco, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua falando, o assunto são essas taxas de juros, mas são os fundos de investimento, são as novas possibilidades de recursos financeiros para o produtor rural brasileiro que vão se desenhando uma estrutura melhor no país. Eu vou para o intervalo e volto já. Sigo por aqui na Agricultura BR, hoje estou recebendo nosso convidado, Norman Calmos, estamos falando sobre taxa de juros, mas estamos falando muito de mercado financeiro, como que esse mercado financeiro ele impacta na vida do produtor rural aqui do Brasil e esses cenários que vão se desenhando, que são muito positivos. Vou até fazer um resumo do que o Norman falou até agora, mas nós falamos de taxas mais baixas, de tendência a ter taxas mais baixas no Brasil, de fundos de investimento que querem fazer esses trabalhos, essas ações com setores da economia, inclusive do agronegócio brasileiro, mas falamos também que o produtor rural ele vai ter que se alinhar a alguns aspectos para conseguir ofertar garantias, né, de produção e que, de certo modo, protege um próprio produtor. Uma das questões que a gente sempre tem colocado e que agora ficou mais forte, antigamente, isso há uns 6, 7 anos, se dizia muito claramente que o produtor rural, alguns especialistas diziam que o produtor rural brasileiro, que se trabalhasse em bolsa, ele teria prejuízo, né? E dependendo do cenário, dependendo do momento, talvez. Mas hoje, o produtor rural, pensando nesse novo mercado de capitais que estão disponíveis, né, dos investimentos disponíveis, se ele não tiver hedge, se ele não tiver travamento, ele dificilmente vai ter acesso a esses novos recursos. E como é que fica? Fica travado. Aí ele fica de fora. Ele fica de fora. Existia, sim, um mito de que o risco maior era da Bolsa. Eu não sei, eu prefiro olhar a Bolsa do que ficar olhando o céu para ver se vai chover ou não. Tá? Então, essa é uma situação estranha. Mas, enfim, também porque eu consigo, para mim é muito mais fácil saber o que vai acontecer no mercado do que com o tempo. O agricultor não tem mais alternativa. O agricultor não, o empresário rural, ele não tem mais alternativa. Ele precisa deixar de verificar só aquilo que está acontecendo no seu campo, na sua propriedade, para começar a pensar no mercado. É evidente, essa queda de juros sinaliza a disponibilidade de recursos abundantes. Por que é que o produtor rural continua achando que ele tem que financiar isso, que ele tem que assumir o risco? Por que ele não vai fazer? Ou que o governo tem. Isto. Não, ou ele ou o governo. Ou ele ou o governo. Então ele fica reclamando da falta de recursos. Não, meu amiguinho, vá para o mercado. Porque você tem o que todo mundo precisa. Não tem jeito. Enquanto a produção de alimento em laboratório não for disseminada, nós vamos continuar precisando da terra. Então, se tem alguma coisa que não vai deixar de ter consumo, vai ser o alimento. Então, ótimo. Sim. E já é uma garantia que não existia. Partindo daí, se eu sei trabalhar a terra, se eu sei produzir, o mercado de capitais está ávido por isso. Aproveite. Vá para a Bolsa. Não tem jeito. Vá fazer. Quer fazer barter? Faça via Bolsa. Não precisa você ficar assumindo os riscos dessa operação. Não precisa... O barter via Bolsa, Norma, ele garante, no caso produtor de soja, de milho, ele garante ganho sobre produtividade e ganho financeiro também. Exato. Dos dois lados ele ganha. Você está falando, você está olhando lá na frente. Você já não está mais pensando exclusivamente no seu próprio umbigo nesse momento que você está precisando de uma máquina, por exemplo. Não, ok, vamos fazer isso, mas vamos fazer lastreado em títulos. Vamos fazer ganhando na transação, na produtividade, e vamos fazer também, ou principalmente, em alguns casos, ganhando no mercado financeiro, que é outra coisa. Se a gente tem hoje uma taxa básica de juros baixa, isso não quer dizer que a tua rentabilidade financeira não possa ser muito interessante se você estiver operando no mercado futuro. Nós não temos que olhar para essa taxa de juros como, não, agora as minhas aplicações financeiras vão ser muito menos rentáveis. Inclusive, a aplicação financeira hoje, né, fora,
bolsa, elas, claro, com a taxa de juros menor, elas vão ficando desinteressantes. Sim. E isso, inclusive, empurra, é o assunto para outra entrevista, mas isso empurra quem poupa através de aplicações, de investimentos, e empurra diretamente para o mercado de ações. Você não tem outro lugar para fazer. Mas para o mercado de ações, por quê? Porque, no fundo, nós estamos empurrando para o mercado produtivo. O mundo mudou. Essa não é uma taxa de juros que está acontecendo à toa. Esse negócio é um encadeamento, toda essa situação, essa política, é um encadeamento que faz com que os capitais migrem dessa situação de aplicação financeira pura e simples para a produtividade. E a produtividade inclui tecnologia, inclui a capacidade de fazer, de produzir, mas inclui capital intelectual, inclui muita coisa que nós temos aqui e que até agora era muito pouco valorizada, sabe? Então, essa nova conformação do mercado, incluindo o agricultor, por causa dessa redução da taxa de juros básica no mercado, vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de atuação de uma forma muito mais rentável do produtor. Sabe? Ele vai começar a entender necessariamente que o produto que ele tem ali, que ele está tirando da terra, é simplesmente a base para que ele faça da empresa dele uma geração de recursos muito maior. Não vai precisar ficar esperando São Pedro, é isso que eu estou falando. Sabe? E quando nós temos, eu conversava recentemente com o Dr. Marcos Fava Neves, da USP, e ele dizia o seguinte: se você pegar preços internacionais de soja, de milho, de carne, tonelada da carne bovina, suína, historicamente, você tem alguns momentos sazonais de pico de preço, tanto para cima quanto para baixo, mas no geral você tem valores que não mudam muito. Sim. Então você não tem como ganhar mais, e só sobre o valor. Claro que você pode ter um dólar mais alto, e aí você vende soja, por exemplo, claro que você vai ganhar um pouco mais agora quando converte em reais. Mas, no geral, considerando preços, e um país que funciona, daqui a pouco nós vamos ter uma taxa estável. Isso. E aí acaba com essa história. Então, ele precisa rentabilizar de outra forma. Mas se você estiver falando de cadeia, é outra história. Então, essa é outra coisa importante. Quando eu tenho uma rentabilidade maior, eu me permito pensar na cadeia produtiva. Se eu tenho mecanismos financeiros que me possibilitam fazer barter para melhorar a minha inserção nesse mercado, eu já não estou mais pensando exclusivamente no soja, no fertilizante, mas posso, por exemplo, pensar em logística, que é provavelmente o que vai acontecer em seguida. E é o grande gargalo de qualquer cadeia produtiva no Brasil. No Brasil, é desesperador. Tá? Então, essa visão foi por que o empresário vai se manter vendendo, não, eu quero vender ex-works, eu quero vender dentro da minha propriedade, se possível o cara vem aqui e pega. Não, vamos pegar esse negócio todo, vamos começar a pensar nessa cadeia e pensar que eu tenho, em cada movimento que eu faço, eu posso ganhar um pouquinho. Então, vai mudar. Você tem razão total. Tá certo, Norman. Norman, quero agradecer sua participação aqui no Agricultura BR. A gente pode conversar sobre esse assunto por muito tempo. Podemos. Mas eu creio que essa visão de mercado do produtor rural é extremamente importante para se preparar. Essa é uma semana que a gente tem feito aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, uma série de abordagens a respeito desses recursos, desses fundos de investimentos. Realmente, o que o governo falou, de certo modo, está acontecendo, estão vindo recursos, eles vão acontecer na iniciativa privada e o produtor tem que estar pronto para esse cenário. Norman, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde a você. Até logo. Conversei com o Norman Calmos, falando um pouco a respeito de taxa de juros, falando de fundos de investimento, falando de produção rural no Brasil. Olha, você pode entrar em contato, pode comentar a entrevista, pode mandar foto, vídeo, entre em contato através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. A Agricultura BR vai para o intervalo agora, daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado de milho e ainda hoje também sobre o mercado de café. Eu volto já.
Agricultura BR de volta e agora falamos a respeito do mercado de milho. Vamos saber então como é que vem se comportando o milho lá no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com os números apresentados pela Emater Gaúcha. Veja conosco na tela como é que vem agora a situação de produção. Rio Grande do Sul com a safra 2019-2020 deve ocupar uma área de 771.578 hectares, aumento de 1% frente à campanha 2018-2019. A produção estimada no Rio Grande do Sul é de 5.940.000 toneladas, de acordo com os dados da Emater do estado do Rio Grande do Sul. Milhos nos portos do Brasil, você acompanha comigo como é que vem a paridade. Nós não temos valores para Santos, mas temos em Paranaguá R$ 37,50 a saca de 60 quilos. Continua firme, né? O preço do milho segue firme agora nos portos, né? Continuam com valores muito firmes, tanto nos portos quanto internamente no país. E eu falo agora a respeito de uma produção das mais interessantes e a Sara Kirchhoff, ela trata agora desse assunto, uma entrevistada, mostrando quais são as possibilidades e os resultados que podem ser atingidos com a cultura. Uma cultura que vem se expandindo cada vez mais no Brasil e não só no Rio Grande do Sul, mas também para outros estados. Paulo, quais os estados que estão produzindo hoje oliveira aqui no Brasil? Hoje nós temos no Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, o interior de São Paulo tem também, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São todos esses estados já? Todos. Existem alguns estudos, alguns comentários de uma tentativa em Pernambuco de uma outra variedade de oliveira, mas ainda são só estudos. Certo. Mas tem potencial. Certo, e a gente fala hoje em quase 7 mil hectares, um plantio que se expande 30% por ano. Ao ano tem esse crescimento que nós temos observado. É uma cultura boa, nova, ela é longeva, né? Então assim, ela começa a produzir no 3º ano, no 5º ano ela já produz uma quantidade maior e no 8º ano é chamada a fase adulta de produção. Ali ela vai até os 200 anos produzindo. Interessante, Paulo. Mas a árvore dura 4.000 anos, né? 4.000 anos. Dela. Uma outra coisa muito interessante sobre a produção que você estava me contando é que as oliveiras, elas se utilizam aí de áreas que não servem para outras culturas, né? Que tipo de área que é ideal para isso? As áreas que têm sido ocupadas, eu vou falar mais no Rio Grande do Sul, que é onde eu tenho a minha e é onde mais eu conheço. O que acontece? Existem áreas, por exemplo, a Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul, é uma faixa que ela tem umas condições específicas de clima e solo. Que tipo de solo? Arenoso, cheio de pedrinhas, bem drenado, inverno frio, verão quente, bastante sol, bastante vento. Então essas áreas que elas têm dificuldade para plantio, por exemplo, de soja, milho ou até de criação de gado, têm sido utilizada para o plantio de oliveiras e tem se dado muito bem. E já existem variedades que se adaptaram a essas regiões. E hoje, segundo dados do próprio Instituto, o Brasil é o 2º maior importador de azeite de oliva do mundo, que mostra que a gente tem uma janela de mercado muito boa, né? É enorme. O ano passado foi importado 78.000 toneladas de azeite e 114.000 toneladas de azeitona de mesa. Quer dizer, o mercado é enorme, o potencial é enorme. Desse ano nós produzimos mais ou menos, comparando a importação do ano passado, não deu 0,3% do total. Quer dizer, o mercado é enorme, o crescimento é muito grande. Já existem empresas estrangeiras prospectando áreas no Rio Grande do Sul, se fala até numa área de 5.000 hectares, para plantio de oliveiras no Rio Grande do Sul. E a nossa produção nesse ano, na comparação com o ano passado, ela mais que dobrou já, né? Sim, o ano passado foi produzido basicamente 80.000 litros. Esse ano foram 240.000 litros. Então E poderia ser maior esse ano, porque na Serra da Mantiqueira teve um problema na época da florada, teve muita umidade. Aí atrapalhou a
fecundação Que acabou prejudicando outras produções por lá também, Senão a produção seria muito superior. Há estimativas de que para o ano que vem, com a entrada de novos pomares e com o aumento da capacidade de produção das antigas, se chegue no ano que vem a perto ou muito próximo dos 500 mil litros. Claro que é bastante coisa, claro que é muito recente ainda, né? A gente está falando de uma produção muito nova, mas a gente viu o Brasil fazer isso com várias culturas já. Deixar de ser um importador e se tornar um grande exportador. Isso aconteceu com diversas culturas, aconteceu no caso do algodão também. Você acredita que em relação às oliveiras existe esse potencial também? E em quanto tempo vocês pensam? Olha, se continuarmos assim, o que se faz, a gente analisou, o Brasil precisaria hoje ter uma área de 100 mil hectares aproximadamente para atender o mercado interno. Hoje a gente tem 7 mil, isso, né? Se continuar nesse crescimento que tem tido, a gente imagina que em 30, 40 anos o Brasil se torne autossuficiente em azeite. Bacana. E, inclusive, mas dá para chegar lá. Dá para chegar lá. Ninguém duvida do Brasil, né? Não, o Brasil tem essa característica de ser um país de produção primária, entende? Pelas nossas qualidades. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, por que a oliveira se deu muito bem? Nós temos o paralelo 30 no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, tu tem áreas que eram subutilizadas e que se descobriu que a oliveira é tudo que ela quer. Tudo que ela precisa. É tudo que ela precisa. Então, está aqui, ó, pouca água na quantidade certa, solo bem drenado, inverno frio, verão quente com vento. Ela se adaptou. Inclusive, durante a Expo Inter esse ano, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, instituiu uma lei, né, da Rota das Oliveiras. Inclusive, a nossa equipe do Canal do Boi, a Nelise Nicolodi, Bruno Keita e o Gerson também, acompanharam esse momento lá durante a Expo Inter esse ano. E mais uma alternativa muito interessante para os turistas, né? Em 29 de agosto foi sancionada a Lei 15.309, que criou essa Rota das Oliveiras. Inicialmente foi criada com 24 municípios, mas já tem outros municípios que estão entrando nessa rota, então vai aumentar. O olivoturismo é muito explorado na Europa, muito, porque ele agrega à atividade da olivicultura trabalho e renda. E tu gera uma nova atividade para o Estado, entende? E para as pessoas é interessante, o visitante ir no olival, a beleza de tu ficar no olival e fazendo um turismo lá dentro. Mas o principal que eu vejo assim, é tu poder provar no olival um azeite jovem, com frescor, com os aromas, tudo recém-colhido ou bem conservado. Isso faz uma diferença. Porque a diferença de um azeite jovem, com frescor e aromas, tu encontra aqui, do teu lado, na tua casa. Os importados não conseguem, porque o tempo que leva de vir de lá para cá... Já deixa de ser tão jovem. Ele já vai deteriorando. E esse é o azeite, o extra virgem que a gente fala, ele é jovem. É jovem. Essa característica que ele precisa ter. O Brasil produz um dos melhores azeites extra virgens do mundo já. Nos últimos 3 anos foram mais de 50 premiações internacionais. Então, qualidade de extra virgem nós temos. O que nós temos que fazer agora é aumentar a quantidade. Maravilha, mas Paulo. A qualidade está ótima. Obrigada pela sua participação aqui conosco no Canal do Boi e muito sucesso aí para as oliveiras no Rio Grande do Sul e em todos os outros estados. Tá bem. Muito obrigado, agradecemos nós. Obrigada eu. Esse foi então Paulo Marchioretto, que é presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, e nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. E as oliveiras, produção cada vez mais interessante aqui no Brasil. E olha, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos falando de café. Vamos falar a respeito dessa negociação que aconteceu no Japão com cafés especiais do Brasil. Está dando muito resultado e você aproveita para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do 67 99656 2266 Agricultura BR. Volta já! Vamos falar agora a respeito de um assunto bem interessante, porque durante essa última semana nós tivemos aí representantes da Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Brasil fechando ótimos negócios lá no Japão. Conseguiram fechar negócios acima de 2 milhões de dólares em relação à entrega de cafés especiais e prospectaram negócios futuros que podem ser aí praticamente o dobro do que já foi negociado. É o que nós vamos mostrar agora, cafés especiais, 2 milhões e 100 mil dólares de negociação.
cotação, você vê aqui, ó, é uma tela simples que mostra aqui como é que esses cafés especiais estão sendo negociados pela Associação Brasileira de Cafés Especiais e pela Agência Brasileira de Promoções de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Né? Eles tiveram aqui negócios na ordem de 2 milhões e 100 mil dólares, prospectaram, olha só que beleza, hein? Prospecção de 9 milhões 470 mil dólares em negócios, né? O prognóstico é ter aí 4 milhões e 900 mil dólares até o final de agosto de 2020. Portanto, está acontecendo, né? Negócios com cafés especiais. É sempre importante lembrar que todo produtor brasileiro, todo cafeicultor, ele tem na sua propriedade, seja pequena, média, grande, ele sempre tem variações de café sendo produzido, inclusive os cafés especiais, e esses cafés especiais precisam ser negociados da melhor forma possível. Olha, vamos falar agora de café negociado na Bolsa de Nova York, a referência internacional, é onde mais se negocia arábica no mundo, e você tem na tela comigo aqui o arábica vindo próximo à estabilidade. Posição de novembro vem a 98 centes mais 50 libra-peso. Março, 1 dólar, 1 cente mais 95 por libra-peso. Maio, 1 dólar, 4 centes mais 30. E a posição de julho, 1 dólar, 6 centes mais 45 por libra-peso. São as posições negociadas com café arábica na plataforma Ice Filters. Falamos agora do mercado futuro do café robusta, negociado na Bolsa de Londres. Você tem aqui os valores negociados em dólar por tonelada. Novembro, 1.306 dólares a tonelada, alta de 0,45%. Janeiro, 1.330 dólares a tonelada, 0,22% de alta. A mesma alta na posição de março, que vem na posição a 1.356 dólares. E a posição de maio, 1.382 dólares a tonelada, elevação de 0,14%. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil. Olha, neste período, né, que tem um alto potencial de incêndio em áreas de florestas no Brasil, principalmente na região norte e centro-oeste, não há dúvida, apesar de tanta gente pelo país falar bobagem, o maior prejudicado, entre os maiores prejudicados, é o produtor rural brasileiro, que aí vê aí a sua produção em risco, vê os seus equipamentos em risco e assim por diante. No estado de Goiás, tem tido algumas iniciativas em relação ao combate a esses incêndios na floresta, porque tem tido, principalmente no sudoeste goiano, uma situação um pouco mais grave. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o presidente da AproSoja Goiana. Eu falo agora com Adriano Barzotto. E, Adriano, eu quero saber o seguinte, o produtor rural tem sido um dos mais prejudicados. Quero saber o que o produtor tem falado aí na associação, aí na AproSoja. Boa tarde, seja bem-vindo, Adriano. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no canal do Boi. Vamos passar aí para todo mundo um panorama do que tem acontecido nessas últimas semanas no estado de Goiás. A gente sabe que o período de seca está no seu auge agora nesse final do mês de setembro, e nos últimos 15 dias as queimadas no estado se intensificaram. Algumas queimadas, inclusive, criminosas. A gente tem cobrado, então, agora das autoridades as investigações necessárias e também a punição para essas pessoas que sem a menor consideração à população, sem a menor consideração ao produtor ou ao meio ambiente, colocam fogo aí nas beiras de rodovia ou então até mesmo no meio das matas aí em dias de
de caça, de pesca, e essa é uma problemática que a gente vem enfrentando agora no final do mês de setembro. Adriano, quais têm sido os principais prejuízos apontados aí pelos produtores? O foco principal são os canaviais, que têm um potencial altíssimo de combustão nessa época, e também as palhadas de milho. O produtor, tanto do setor canavieiro como do setor de grãos, está preparado para combater esses incêndios. Nós temos aí brigadas terrestres, brigadas aéreas funcionando muito bem. O problema é que estamos num período de forte intensidade da temperatura, da baixa umidade relativa do ar e também altos índices de velocidade do vento. É aquela fator 30, né? Temperatura acima de 30 graus, velocidade do vento acima de 30 km por hora e temperatura e umidade relativa do ar abaixo de 30, que é exatamente o que está acontecendo agora no estado de Goiás, é um fator que dispara a quantidade de focos de queimada. Porém, a gente vem combatendo com muito empenho. O produtor tem se organizado com o pessoal, tem se organizado com equipamentos, inclusive perdemos alguns equipamentos agora nesses últimos dias aí, caminhão que pegou fogo, trator que pegou fogo. Então o produtor tem, além de todo o trabalho de cuidar, de construir uma fertilidade, de construir matéria orgânica na sua propriedade, ele tem agora que tomar cuidado, tomar conta para que isso não se perca de uma maneira indiscriminada. A gente precisa agora estar focado. Então até ontem a gente soltou aí um apelo a toda a população do campo e da cidade para que não faça trabalhos de campo entre as 10 horas da manhã e as 15 horas da tarde, que é o período mais quente do dia, é o período que tem mais vento também, né? Para que o produtor fique com o seu maquinário parado nesse período e, inclusive, aproveite o pessoal para ficar de olho para que não aconteça aí inícios princípios de fogos de incêndio. E também que fique preparado, se aparecer algum fogo de incêndio e o funcionário, o colaborador está ali atento, ele rapidamente consegue debelar o fogo. E aí a gente consegue também diminuir essa problemática aí, que é o incêndio nesse mês de setembro. E todo ano a gente sabe que o período de seca é muito, muito perigoso, essas queimadas. Então o produtor tem que realmente agora estar focado. Daqui uns dias a chuva volta, daqui uns dias tudo vai se normalizar, e o produtor vai poder voltar ao seu trabalho normal de campo. Agora, nesse momento, é o momento de atenção e ajudar os seus vizinhos, ajudar os seus vizinhos da proximidade aí, para que não aconteça focos que não tenham controle, como nós vimos ontem e antes de ontem na região lá de Santa Helena, nós vimos isso daí na região do Montevidéu e na região da Paraúna, aí tivemos focos muito grandes de incêndio. Adriano, diante desse cenário que você descreveu agora, foi criado um projeto de combate a incêndios no sudoeste do estado de Goiás, que tem dado muito certo. Como é que funciona essa ação, Adriano? Lá no sudoeste do estado de Goiás, na cidade de Rio Verde, Montevidéu, os produtores se organizaram, vendo a necessidade de estar presente no combate no início dos focos. No ano de 2017, criamos uma brigada aérea de combate a queimadas. Começamos com um avião, uma empresa lá nos forneceu uma aeronave, e aí de lá para cá a coisa vem evoluindo. Chegamos a 3 aeronaves até a semana passada, e essa semana, devido à grande quantidade de combate, está trabalhando com 5 aeronaves. Então, a gente percebe que a necessidade de termos brigadas aéreas é importantíssima. No caso do Sudoeste, nós temos um fator, inclusive, que traz alento a toda a sociedade, já que a sociedade perde muito nessa época com saúde, perde muito com a qualidade do ar. Então, essa brigada aérea, ela não visa lucro, apenas mitigar os custos de operação. Então foi combinado com os produtores e com aquela empresa que nos fornece as aeronaves que metade do valor que é arrecadado no momento do acionamento das aeronaves, metade vai para pagar custos e a outra metade é doado para instituições de caridade.
Então, por exemplo, no ano passado, nós doamos aí R$45 mil para o Hospital do Câncer de Rio Verde. Esse ano já foi 30 mil para o Abrigo dos Velhos, foi mais 30 mil para uma entidade assistencial de crianças carentes, ajudamos na patrulha rural de Montevideo, ajudamos na patrulha rural da cidade de Rio Verde. Então, além de combater incêndio, além de trabalhar firmemente para poder mitigar esse tipo de problema, o produtor ainda tem a solidariedade e a consideração com toda a população. Tá certo, Adriano. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. É uma situação gravíssima que nós temos no país. É uma situação que ocorre sazonalmente. Nesse ano, a estiagem está sendo mais longa. Goiás já está mais de 4 meses sem chuva, que poderia ajudar aí na contenção desse tipo de situação. O produtor rural é prejudicado também pelas queimadas e é prejudicado também pelas informações equivocadas ou maldosas que muitas vezes acabam chegando à maior parte da população. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco trazemos os destaques para soja e milho. Agricultura BR de volta, momentos finais. Vamos saber agora como é que vem soja sendo negociada em Chicago neste momento. Trago aqui na tela com a soja em queda. A soja vai perdendo 4 pontos aqui nas 4 posições de mais curto prazo. Você tem aqui novembro vindo a $8,88 mais 2 o bushel. Janeiro, $9,01 mais 4. Março, $9,13 mais 4, e temos também a posição de maio, neste momento vindo negociada a $9,24 por bushel. São os negócios que temos com soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber agora como é que está o dólar comercial sendo negociado. Temos o dólar hoje próximo à estabilidade, né? R$ 4,16 mais 4, estável nesse momento, mas é um estável lá em cima, né? O dólar vem realmente com elevação a R$ 4,16, moeda americana vem bem forte no Brasil. Olha, com essas informações, essa edição da Agricultura BR, a segunda desta sexta-feira, vai ficando por aqui. Eu agradeço o carinho de todos quem entrou em contato durante essa edição. Vamos respondendo durante o dia de hoje, também a próxima semana. E eu lembro que nós voltamos logo mais, às 16 horas, no horário de Brasília, aqui no canal do Boi, é claro. Este é o Agricultura BR, inteligência e transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.